Queridos amados, gostaríamos assim de convidar os amados irmãos a abrir assim as vossas Bíblias. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre os amados irmãos e irmãs. Amém. Espero que esta noite você seja muito abençoado através da ministração que nós vamos trazer nesta noite para a glória de Deus. E eu quero trazer como título da mensagem de hoje as 3 dimensões da adoração. Ela consiste em reverência a Deus, rendimento incondicional e sublime ato de servir. Encontra-se no livro de João, o texto que nós iremos ler, João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Deus certamente tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. E diz o texto sagrado: mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos porque a salvação vem de Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Pai Santo, soberano Deus, nós te rogamos. Ó Senhor da glória, te pedimos pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos porque tu és o mesmo, tu não mudaste. Te agradecemos, ó Pai, pela veracidade da tua palavra. Deus, que tu possas nos instigar nesta noite a aprendermos mais de ti. Nos dá, ó Pai, uma mente aguçada, uma visão ampla para entendermos os teus projetos sobre as nossas vidas. Porque, ó Pai, tu traz esta palavra nesta noite, porque certamente nós precisamos aprender a te adorar, a te agradecer e a bendizer a todos. Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós lemos um texto o qual fala de ato de adoração. Nós lemos um texto o qual traz 3 dimensões do verdadeiro adorador. A Bíblia começa a nos relatar algo que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas já não querem mais compromisso com Deus. As pessoas não estão preocupadas em entrar nos atos do Senhor para adorar. Literalmente hoje as pessoas entram pelo templo sagrado do Senhor para pedir algo material. Está esquecendo da sua vida espiritual. Mas eu quero trazer a tua mente nesta noite que o que mais importa na tua vida não é o material, não é o financeiro, mas sim o espiritual. Porque quando você tiver o espiritual, Deus há de suprir o teu material e toda a tua necessidade. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor, certa feita, estava com seus discípulos, subiu a este lugar e lá encontrou esta mulher e pediu para que os discípulos fossem comprar algo, por alimentação. Porque o Senhor queria ter um particular com esta mulher. Esta mulher não sabia como deveria adorar. E tanto prova que o texto diz que ela diz: Senhor, nós adoramos. Mas adorar ao quê? A quem? Como será que anda a minha tua adoração? Como será que anda a minha tua intimidade com Deus? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então o Senhor já começa aqui a requerer de mim e de você que nós precisamos dar a honra, a glória, o louvor, a celebração para Ele. Porque a Bíblia diz que no tempo se levantaram homens com conceitos humanos, amantes de si mesmo,
que se exaltarão, que tomarão a glória de Deus para si. Mas, querido, a Bíblia diz: se eu não aprender a ter reverência ao Senhor, logo eu vou perder o temor do Senhor. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas não têm mais temor. Queridos, não adianta você entrar por essas portas para olhar fulano, ciclano, beltrano, quem está mais bonito ou quem está menos bonito. Não, o que importa é que você entre para adorar. E quando você entra para adorar, se prostrando do Senhor, o Senhor se compadece da minha e da tua necessidade. Porque a forma que nós recebemos de Deus é verdadeiramente nós sermos adoradores. Aleluia! Com o decorrer do tempo, as pessoas perdem as qualificações, as pessoas perdem o prazer da adoração. E por isso que a Bíblia faz tanta menção dos judeus. Os judeus, eles podem estar fazendo o que for, mas na hora da oração deles, eles largam tudo e não querem saber de nada. E eles adoram literalmente em espírito e adoram em verdade. Eles se prostram ali, eles se humilham diante do Senhor. E é isso que Deus ele quer do seu povo. Porque a Bíblia diz, querido, que nos últimos tempos se levantaram falsos profetas. Se hoje você não estiver preparado, nós vamos ser enganados. A quem nós estamos adorando? E como nós estamos adorando? Queridos, quando o Senhor me deu esta palavra, eu fiquei imaginando. Mas é uma palavra que todos já conhecem. E nós sabemos que verdadeiramente o Senhor me chamou e te chamou para adorar. Porque a Bíblia diz que é comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer como se fosse para o Senhor. E como eu posso fazer para o Senhor se eu estou fazendo mal feito? Como eu posso fazer para o Senhor se eu estou fazendo de qualquer jeito? Ei, as coisas para Deus não funcionam desta forma. Deus ele quer ser o ponto principal da tua vida. Porque quando você escolhe adorar o Senhor e adorar em espírito e verdade, isso quer dizer que tem pessoas que adoram o Senhor, mas não adoram em espírito. Aleluia! Tem pessoas que se aproveitam até da palavra para dar vazão à carne. Em João 6,63 diz que a carne para lá se aproveita, mas o Espírito ele vivifica. Porque esta palavra que eu tenho para você nesta noite não é para o teu físico, é para o teu espiritual. É para você crescer hoje na graça do conhecimento do Senhor. É para você aprender a entrar pelos atos do Senhor. E Deus já conhecendo teu coração, sabendo a tua luta, a tua necessidade, a tua angústia. Só precisa você adorar. Porque quando você adorar, certamente quando você estiver adorando aqui, o Senhor vai estar trabalhando do teu lado, a tua família, dentro da tua parentela. O Senhor vai estar quebrando grilhões, algemas e correntes da tua vida. O Senhor vai estar abrindo rio dentro de rio para você. Deus vai estar abrindo porta dentro de porta. Porque verdadeiramente a dimensão de Deus nesta noite é levar a revelação para mim e para você, exatamente de busca, de súplica ao Senhor dos exércitos, ao Deus que tudo pode. Oh, glória a Deus! E nós vemos lá em Daniel no capítulo número 10, versículo 9 e versículo 10. Contudo ouvi a voz da sua palavra, e ouvindo o som da sua palavra, caí no profundo sono, com o rosto em terra. Versículo 10. Eis que uma mão me tocou, aleluias, e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Querido, quando a Bíblia diz que eu escuto a voz do Senhor e eu creio nesta palavra, as coisas começam a acontecer diferente na minha vida. Eu começo agora a não ter medo, mas ter temor. Temor aqui, a Bíblia reflete exatamente sobre o respeito, sobre a reverência, que é o que nós estamos falando. A reverência a Deus é você reverenciar primeiro o ato de adoração, é você reverenciar o Senhor, é você se prostrar, você reconhecer que você não é nada diante da soberania, diante da grandeza do teu Deus. É você saber que passando por problemas, por lutas e dificuldades, mas você tem um Deus que vai acima e está acima de tudo e de todos. Não tem problema, não tem luta, não tem porta fechada que Deus ele não possa mover quando você entra no altar da adoração. O impossível ele começa a acontecer na tua vida quando você adora o Senhor, quando você glorifica o Senhor,
Quando você presta seu culto racional ao Senhor, você está transmitindo tudo para Ele. E o que você transmite não é da boca para fora, é de dentro para fora. E isso Deus Ele conhece muito bem, porque a Bíblia diz que o Senhor me sonda e te sonda, me conhece e te conhece. Por isso que Ele diz que tem muitos que me adoram, mas não é espírito e muito menos é verdade. Mas a Bíblia diz que a hora vem, e é agora, não é amanhã ou depois, não é agora. Viva o seu hoje, querido. Esqueça o ontem, porque amanhã na tua vida Deus proverá. Viva hoje como se fosse o último momento aqui na terra, porque nós não sabemos o momento que o nosso Deus ele vem. A Bíblia diz em Apocalipse: guardas o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Oh, glória a Deus. Não permita que o inimigo venha tomar aquilo que é seu. A Bíblia diz que Deus te carimbou, te separou, te escolheu, te consagrou, te santificou para que você vá herdar as mansões celestiais. É a maior bênção, a maior dádiva que o ser humano pode ter, é ter convicção, ter certeza que um dia vai contemplar a face do meu Deus, face a face, verdadeiramente como Ele é. E é isso que é adoração. Adoração é um ato de reverência ao Senhor. Então que você possa reverenciar o teu Deus, que você possa acreditar mais na sua palavra, que você acredite nas promessas, que as promessas de Deus continuam de pé na minha, na tua vida. Elas não vão envelhecer e não vão passar, mas vai se concretizar conforme diz a palavra do Senhor. Adoração é prestar culto, meus irmãos. Adoração é prostrar-se, é dobrar-se diante do nosso Senhor, é reverenciar, é ajoelhar-se, se possível até botar a boca no pó. Queridos, a Bíblia diz, como diz Jeremias: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Mas eu quero dizer para você que talvez não vai haver esperança, porque a Bíblia me garante uma vitória quando diz que eu, quando sou adorador, quando eu chego para adorar, eu derramo diante do Senhor a minha sinceridade, entendeu, irmão? Não é com palavras bonitas e persuasivas, não. É do jeito que você sabe falar, do jeito que você sabe orar. Mas eu quero de você sinceridade quando entra na casa dele. Quando você chega nos seus altares, você diz: este eu conheço, este verdadeiramente está precisando. Então você se derrama diante do Senhor e o Senhor começa a trabalhar na sua vida. Aleluia! Nós muitas vezes queremos mudar as pessoas, mas homem não muda homem. Só Deus tem o poder de mudar o homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele penetra em mim e em você, aí ele muda, te dá novas vestiduras, te faz sentar em cadeira de honra, te dá um nome, e ainda escreve teu nome no livro da vida. Aleluia! E eu costumo dizer sempre que o maior problema não é quando as pessoas não acreditam em você, mas quando você mesmo não acredita. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar com você não, querido. Porque hoje nós vivemos o tempo do egoísmo. Todo mundo está preocupado consigo mesmo, não com os outros. A Bíblia diz que o Senhor deu vitória a Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Jó esqueceu dele por um momento e foi interceder por outros, pelo seu semelhante, pelo seu próximo. E a Bíblia diz para mim e para você: o que você quer que os homens façam, faça primeiro. E nós erramos exatamente quando nós entramos. Daniel era um homem que exatamente fazia conforme a palavra do Senhor. Era um homem obediente, era um homem que orava 3 vezes por dia. Ele não estava preocupado com o perigo que poderia acontecer sobre ele, não. Sabe por quê? Existia uma diferença em Daniel. Daniel adorava ao Senhor em espírito e em verdade, sem medo de cova de leões, sem medo de lutas, sem medo de perseguições, sem medo de passar fome, sem medo de ser talvez até ali esbofeteado. Ele adorava ao Senhor em espírito e em verdade. Tanto prova que quando se prostraram e ele não se prostrou, lançaram o Daniel na cova dos leões. E ele dizia: eu quero ver agora quem vai te livrar. Desafiaram Deus. E a Bíblia diz que Deus fez com que aquele leão servisse de travesseiro para Daniel. Amanheceu o dia e dano nenhum aconteceu a Daniel. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele acredita na palavra de Deus. O verdadeiro adorador, ele traz consigo a certeza, a
convicção que é o Deus do céu que peleja pela minha e pela tua causa. O adorador acredita que Deus é Deus de milagre. O adorador, ele pensa diferente. O adorador, ele não vai olhar os obstáculos que estão em sua frente. O adorador, ele vence cada obstáculo, cada barreira que alguém coloca para ele. Sabe por quê? Porque ele tem convicção que Deus está com ele. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 8: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. O Senhor conhecia o coração daqueles homens que chegavam ali, que não era por causa da palavra, mas era para pegar o Senhor em contrariedade, sendo que Deus, ele é Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. E a adoração vai além do teu abrir e fechar da tua boca. A adoração vai além de você entrar por essas portas. Não é necessariamente que você, para ser um adorador, esteja na igreja. Você precisa e tem que ser adorador em qualquer canto que você se encontre. Seja na escola, seja no trabalho, seja na empresa, seja na fila do banco, ou seja dentro de um coletivo. Você é adorador e as pessoas precisam identificar você, o verdadeiro adorador. A diferença é essa, que existe muito dizendo que é adorador. Ei, mas na hora da prova está murmurando, está correndo. Deus te faz vencedor nesta noite através desta palavra. Reverencia o Senhor porque Ele tem cuidado de você. Reverencia o Senhor porque Ele está lado a lado contigo. Reverencia o Senhor porque até agora Ele tem cuidado de você. Oh, glória a Deus. Aleluia. O segundo ponto é o rendimento incondicional. E este Jesus Cristo de Nazaré foi o primeiro exemplo de adorador em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava lá no monte de Getsemane, ou no jardim de Getsemane, e a Bíblia diz que ele estava ali amargurado de alma, e ele foi orar e convidou os discípulos e ficou ali por alguns momentos, algumas horas, melhor dizendo. E a Bíblia diz que ele disse ao discípulo: fica aqui que eu vou adiante. E ele foi adiante e começou ali a se prostrar, botou a face no pó, adorou, glorificou, mas disse uma coisa que estava acontecendo, e é bem verdade: eles estão amargurados de alma. E ele começa agora a falar com Deus, falar com o Pai. Ele começa a orar e dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque o cálice era amargo. Ele sabia que estava por vir sobre a sua vida por causa da humanidade. Mas todavia, se faça a tua vontade e não a minha. Ele esvaziou-se dele mesmo e pediu graça ao Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice. E outro palavra está dizendo: ó Senhor, Pai, na verdade eu não queria, mas se for a tua vontade que eu passe por isso e beba o cálice amargo, eu vou beber. Isso é convicção. E isso é ser adorador. E o adorador incondicional, ele se rendeu. Outro momento que o Senhor também nos deixa comprovado que ele foi o adorador incondicional. Porque ele não adorou nos momentos de facilidade. Porque adorar o Senhor quando a sua despensa está cheia é muito bom. Quando tem saúde, quando tem emprego, quando tem a poupança lá gordinha, não é? Isso é excelente. Tem seu carrozinho. Mas será que quando Deus toca, prova, será que você é o mesmo adorador? Ou passa um dia, passa um mês, você já começa a Senhor, cadê? Senhor, eu sou adorador. Senhor, eu sou sério. Senhor, foi tu que me chamasse. Foi tu que me escolheste. Senhor, cadê? Até agora nada. Entendeu? Adorador é na hora da prova do fogo. Adorador adora o Senhor sem reserva. Rendimento incondicional. Quando ele foi pregado naquela cruz,
Diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, estou nas tuas mãos. Você é adorador, irmãos. É confiança em Deus. É o que nós precisamos hoje. Nós temos igrejas superlotadas, mas de pessoas que, quando a trombeta soar, infelizmente, grande será a decepção, porque irão ficar, porque estão presos aos bens materiais. A Bíblia diz que ele, entregando uma certa feita, chegou o homem e disse: olha, Senhor, eu quero ir contigo. Onde tu fores, eu irei. O Senhor disse: olha, comigo o negócio é mais diferente, é mais difícil, porque o filho do homem não tem nem um travesseiro. Ou seja, neste mundo eu sou forasteiro, neste mundo eu estou de passagem. Mas, crente, é um defeito nosso. Nós lutamos pelas coisas materiais. Queremos ser bem sucedido, às vezes não é nem por querer, é para mostrar às pessoas que nós somos diferentes, é mostrar às pessoas que nós somos melhor, mostrar às pessoas que nós temos um grau superior do que as pessoas. E isso, para Deus, tudo isso é lixo. O que Deus quer de mim e de você, primeiro, é: seja adorador, porque a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, que é Espírito e em e o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus está à procura exatamente de mim e de você, que está aqui nesta noite, aprender esta palavra para praticar esta palavra, porque a palavra do Senhor, como Jeremias disse: olha, a tua palavra, Senhor, trouxe gozo e trouxe alegria no meu coração. Quando achei a tua palavra, glórias comigo, sabe por quê? Porque esta palavra, ela gera vida na minha e na tua vida. Oh, glória a Deus. Ela te levanta, ela te exalta, ela te restaura, ela resolve teus problemas. Esta palavra, ela muda o curso da tua vida, da tua história. Seja adorador e guarda a palavra. Jonas capítulo 2, versículo de número 8 e o 9. Diz a seguinte expressão: os que se apegam aos dois ídolos afastam-se das misericórdias de Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Queridos, muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus para adorar a casa, para adorar o carro, para adorar um conhecido. Nós reverenciamos muitas vezes uma autoridade e não reverenciamos a Deus. Digamos, se chega um jogador de futebol famoso que se converteu, todo mundo quer ir para a igreja para ver aquele atleta porque se converteu, como se Jesus não estivesse. Então muitas vezes nós não damos tanta importância a Jesus e damos as outras coisas. Isso é vã ídolos. Quando muitas vezes eu deixo de vir à casa do Senhor para me ocupar com a casa ou com o carro, para encerrar. E muitas vezes na casa do Senhor eu deixo a casa do Senhor muitas vezes. Sou o primeiro a deixar bagunçado, deixando papel do chiclete, um copo que toma água no canto. Nós não temos mais reverência na casa do Senhor. E nós precisamos resgatar esses valores de adorador. Precisamos entrar nos atos do Senhor, dar nosso sacrifício de louvor ao Senhor, a nossa gratidão. Se você tem a voz para adorar, adore. Se você tem glória, dê glória. Então, querido, cada um sabe o que é que tem para dar ao Senhor, mas tem que ser o melhor. Oh, glória a Deus. E a forma de Deus levantar é essa. Não faça as coisas nunca para alguém nem para ninguém, para mostrar. Faça se você tiver convicção que quer fazer isso para Deus. Não faça por obrigação, faça por convicção. E tem muita gente dentro da igreja que faz as coisas para mostrar o homem. Não porque eu vou mostrar o pastor, vou mostrar ao diabo. Não, você está perdendo tempo, porque Deus não recebe nem a tua oferta, imagina o teu trabalho. Mas quando você vai dizer: eu vou ali, porque eu tenho prazer em fazer isso, eu vou te abençoar, vou te abençoar, vou te abençoar, vou te abençoar, eu vou te abençoar, vou dar abundância, porque eu sei que teu coração está voltado a isso. Sem reserva, Deus. Aleluia. Versículo de número 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ações de graças.
O que voltei, pagarei ao Senhor perante a salvação. Aqui, querido, aqui Judas estava expressando que o sacrifício que eu e você deveria apresentar diante do Senhor era culto de ações e graças, é celebração ao Senhor, é louvor, é gratidão a Deus. Porque a Bíblia diz que antes que você existisse, antes que houvesse dia, já diz o profeta Isaías, o Senhor falando lá, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Então não tem luta, não tem problema, não tem obstáculo que possa impedir o caminhar de um verdadeiro adorador. Porque a Bíblia diz que para quem é adorador, até os teus inimigos eles virão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Porque aquele que adora ao Senhor, o Senhor cuida dele. Aleluia. Se te jogar na fornalha, não se preocupe, porque lá vai estar o Senhor com você, cuidando de você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. O rendimento incondicional requer também humildade. Humildade não é você andar com a roupa rasgada, com odor desagradável, não. Não é você andar com uma sandália, uma cor sim, outra não. Negativo. Isso não é humildade. Isso torna-se uma falsa humildade. E tem muitas pessoas hoje vivendo uma falsa humildade, vivendo da aparência. Na igreja é uma bênção, em casa só Jesus contempla. Não é esse tipo de adoração que Deus quer de mim. Não é esse tipo de adorador que o Senhor precisa, não. O Senhor quer aqueles que verdadeiro adorem em espírito de verdade. Se você está com fome, adora o Senhor. Se você está com sede, adora o Senhor. Se você tem, você adora o Senhor. Se você não tem, você adora o Senhor. Se você está empregado, está adorando ao Senhor. Se você está desempregado, está adorando ao Senhor. Se você tem roupa, você está adorando ao Senhor. Se você não tem, você está adorando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você reconhece a sua grandeza. Você reconhece a sua soberania. Você reconhece que Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim da tua vida. Ele tudo se resume em uma só palavra. Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. E diz a palavra do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Não há, meu, não há como um adorador ser humilhado, se humilhar para Deus não exaltá-lo. Agora não espere a exaltação do não, porque você vai perder tempo. Espere a exaltação do Senhor. Reconhecimento vem dele, o poder vem dele, o trabalho vem dele, a visão vem dele, o emprego vem dele, a saúde vem dele, a saúde vem dele. Tudo é dele. Só faça uma coisa agora. Abra a tua boca de profeta e profetiza. Abra a tua boca e glorifica, adora ao Senhor. Em momento de escassez, em momento de fartura, seja do tempo que for, adore. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 10, tem a mesma versão, um pouco diferente. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando eu me humilho diante do Senhor, o Senhor me exalta. Eu não tenho que esperar a exaltação de homem, eu não tenho que esperar reconhecimento de homem. Não, eu tenho que esperar é do meu Senhor. Oh, glória a Deus. Terceiro ponto. Aleluia. Sublime ato de servir. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu não sei quantos a vocês, mas quanto a mim eu tenho prazer em servir o meu Senhor. Amém. Prego todos os dias praticamente. E às vezes a garganta falha, mas não tem problema, querido. Falha hoje, amanhã ela vai estar melhor. E eu não vou parar por conta disso, não. Não. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer. Deus me chamou para isso e é isso que eu quero fazer. Eu quero agradar ao meu Senhor. Eu sei que quando nós pegamos a palavra genuína, nós desagradamos aos homens. Mas você não fez negócio com não, você fez negócio com Deus. O seu negócio é dos céus. Quem gostar, tem. Quem não gostar, amém da mesma forma, querido. Seu negócio é com Deus. Então, se você tem compromisso com Deus, então seja adorador, porque a glória é dele, o poder é dele, tudo a ele pertence. Não se preocupe com cara feia, não. Deixa isso para lá, irmãos. Mas quem está com isso?
Não, pastor, estou falando, deixa falar, rapaz. O que é isso? Continua fazendo a obra do Senhor. Porque todos aqueles que se levantam para adorar o Senhor, ele vai ter oposições. Não se preocupe isso não. Deus é o teu justo juiz. E ponto final. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Terceiro ponto, um sublime ato de servir. Isaías 53, versículo 5. O que ele passou em um ato de servir. Porque ele serviu como sacrifício em teu lugar. E ele diz, mas ele, o Senhor, foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sabe o que quer dizer isso, queridos? O que eu e você não iria suportar, que era aquele castigo de cruz, ele te ofereceu, ele se deu no meio do seu lugar. Agora, antes que ele mesmo chegar naquela cruz, muitas coisas aconteceram. Ele foi esbofeteado, levou chicotada, foi envergonhado. Você lembra disso? Até chegar no madeiro. E quando chega no madeiro, ele se fez maldito. Porque a Bíblia diz que todo aquele que fosse pregado no madeiro seria maldito. Ele aboliu do seu corpo os meus e os teus pecados, as nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Porque a Bíblia diz no livro de João, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Sabe por quê? Porque o mundo dá uma paz passageira. E muitos procuram a paz nas festas, nas noitadas, mas é de balde. Sabe por quê? Porque no dia seguinte bate aquele vazio, bate o descontentamento e o homem chega ao zero na vida novamente. Mas o cristão é diferente. Ele passa por luta, ele passa pelo vale, ele passa por calabouço, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar dele: é a verdadeira alegria. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que alguém tem sede, vem a mim, beba da água que eu lhe der, e quem beber dessa água nunca mais terá sede, queridos. É por isso que eu e você temos essa alegria, temos a paz, e a paz que excede todo entendimento, que as pessoas correm e não conseguem. Sabe por quê? Porque é privilégio meu e seu. E tem muitas pessoas que queriam ter o que você tem e queriam ser o que você é. Mas não adianta, que o que é seu é seu. Ponto final. A Bíblia diz que ele tomou sobre ele, ele foi castigado, ele foi instigado, ele apanhou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Mas esse era o castigo que nos proporcionar a vida que nós temos hoje. Vida você e eu temos agora, que temos Cristo. Isso sim é vida. Mas antes a vida nós tínhamos uma vida qualquer, vida de facilidade. Queríamos até ganhar dinheiro também na facilidade, ganhar mole. Sem com Deus não tem moleza não. Com Deus tem compromisso. Adorador adora ao Pai em espírito e em verdade. E nos últimos tempos muitos estão apostatando da fé, porque não são verdadeiros adoradores. Muitos estão saindo até da posição, porque estão esperando coisa do homem e não de Deus. Não espere nada do homem, porque você vai se decepcionar. Mas se você esperar em Deus, aí você vai obter vitória. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Queridos, Hebreus e Salmos, Hebreus 3, 17, 18, aliás, Abacuque 17, 18, nos traz o perfil de um verdadeiro adorador. O que eu falei anteriormente, porque adorar o Senhor, quando está tudo bem, é bom demais. Mas adorar o Senhor, quando está na escassez, esse sim é a prova que Deus precisa. É aí que ele reconhece verdadeiros adoradores. O que é que diz Abacuque, capítulo 3, e o versículo 17, 18? Ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei
no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Sabe o que é isso, querido? É um verdadeiro adorador que adora o Pai, Espírito e verdade, é incondicional. Ele está adorando não é pelo que ele tem, não. Ele está adorando porque ele sabe que o Senhor está propondo para ele uma grande vitória que lhe está proposto, que é morar nos céus. A Bíblia diz que lá não haverá dor, aleluia, não haverá lágrimas, porque até as lágrimas dos teus olhos o próprio Senhor enxugará. Ele está dizendo: tem recompensa para você que é adorador, tem recompensa para você que me busca, porque a Bíblia diz: todo aquele que busca o Senhor encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Então continua crendo, continua sendo adorador. Primeiro ponto que nós falamos foi a reverência a Deus. Segundo ponto foi rendimento incondicional. E o terceiro foi sublime ato de servir ao Senhor. Olha, o salmista Davi também dando a sua parcela de contribuição para acrescentar a minha fé e a tua esperança também nessa noite, em nome de Jesus. Fazer para você que nada está perdido. Fazer para você que você é mais que vencedor, como já está escrito. Fazer para você que vai dar certo a tua vida. Deus ainda há de mudar a tua história. Está aqui, salmista Davi, no Salmo 103, versículo 1 e o versículo de número 2. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Olha lá. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus, aleluia. Queridos, às vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, eu não vou conseguir. Não desfaleça a sua força, não, querido. Acredite que você é adorador, e adorador tem recompensa. Acredite que tudo vai dar certo no momento certo, que Deus vai surpreender você. Mas não é no tempo que você quer, não é no tempo do Senhor. Passa por esta prova dando glória a Deus, aleluia, porque Ele vai ter recompensa para mim e para você certamente. Porque o ato sublime de servir ao Senhor é o que me destaca, te destaca dentre tantos que dizem que é, mas não é. Por que a Bíblia compara o joio e o trigo? Porque são parecidos, mas não são a mesma coisa. Nem tudo que brilha é ouro, não, queridos. Tem muito dizendo que é, que pode, que faz, mas para Deus está descartado. Para Deus é aquele: eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tens. É quando você reconhece a soberania e o poder de Deus sobre a tua vida. Aí Deus, ele começa agora a trabalhar. Ele começa a forjar o meu e o teu caráter. Ele começa a abrir as porteiras para mim e para você. Ele começa a largar as tendas para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós somos adoradores e adoramos o Senhor, independente do que nós temos, independente do que nós estamos passando. Então adore ao Senhor. Aleluia! Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. O que nós trazemos para você nessa noite é o fortalecimento espiritual, através exatamente das 3 dimensões da adoração. Porque a adoração promove a aproximação com Deus. A adoração te aproxima do Senhor. A adoração apressa tuas bênçãos. A adoração te faz chegar e conhecer a voz do Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando nós vemos que o Senhor, Ele pede de mim e de você, como está em Romanos capítulo 1 e o versículo 1, capítulo 12, versículo 1, perdão, Romanos 12, versículo 1, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus, aleluia. Não entra na minha cabeça, queridos, que nós podemos adorar o Senhor de qualquer jeito. Tem muitas pessoas pegando textos isolados da Bíblia para fazer o que Ele quer fazer, o que ela quer fazer. Mas não é o que Deus tem determinado sobre as nossas vidas.
Existem denominações por aí que estão fazendo bagunça com a palavra de Deus na casa de Deus. Não tem mais o zelo pela palavra. O culto todo é de oportunidade. E 5 minutos para a palavra. Ei, a palavra tem que ser prioridade. Porque se você quiser vencer é pela palavra. Se você quiser salvação é pela palavra. Se quiser libertação é pela palavra. Se quiser prosperidade é pela palavra. Se quiser melhoramento da tua vida é pela palavra. Tudo é pela palavra. E a Bíblia diz, não sejais só ouvinte, mas sim praticante. É pela palavra. Aleluia. E tem pessoas que fazem culto disso, culto daquilo, em palavra nenhuma. Como é que nós vamos crescer? Como está lá em Oséias capítulo 6. Sigamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Se conhece ao Senhor pela palavra. Meu povo pede, não recebe, porque pede mal. Meu povo perece por não examinar as sagradas escrituras, porque lá se testificam no meu poder. Uma de adoração interessante que eu vejo lá em Marcos é que quando o Senhor estava na mesa e chegou aquela mulher com um vaso, Marcos capítulo 4, versículo 3, com um vaso de alabastro. Queridos, sempre vai existir opositores. Quando você fizer alguma coisa que agrade a Deus, vai se levantar alguém para criticar você. E aquela mulher, ela fez um ato ali de fé. Ela ia aqui reverenciar, ela aqui adorar, aqui engrandecer e reconhecer a soberania do Senhor Jesus. Aí chega lá, invade a casa e quebra o vaso de alabastro, derrama lá o enguento sobre o Senhor. A Bíblia diz que o cheiro daquele perfume caríssimo invadiu toda a casa. Aí chegam os discípulos e criticam aquela mulher. Mas rapaz, que desperdício, olha lá, que desperdício é esse? Devia pelo menos ter pego isso aqui, esse enguento, ter vendido e dava aos pobres. Mentira. Ele não queria dar nada ao pobre. São pessoas que falam e não vivenciam. E o Senhor reprimiu. Por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez o que vocês eram para fazer e não fizeram. Que andam comigo, dormem comigo, comem comigo. Que atitude dessa mulher? Coisa gloriosa, meu. Então não se preocupe com oposições. Não se preocupe com o que vão dizer de você. E quando a Bíblia diz que o Senhor nos faz também como casa espiritual, mas nós temos que trazer ao Senhor o nosso culto racional, reverenciar o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer ao Senhor, prestar culto ao nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos 2, versículo 5, ele diz: vós também, os quais são pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de outro, não. Jesus é a ponte que interliga você a Deus. Só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o justo. Seja adorador. Não se preocupe com o que vão dizer de você. Tem pessoas que não dão glória a Deus, aleluia, porque está preocupado com o irmão do seu lado do banco. Ei, você vai deixar de adorar o Senhor por causa do seu irmão? Se ele quiser adorar, adore. Se não quiser, adore só. Porque a glória do Senhor vai ser manifesta para você. As revelações de Deus vêm para você. Quando você adora o seu Espírito em verdade, o céu se abre, o poder de Deus vem sobre a tua vida. Deus te visita, Deus muda o quadro, Deus muda a tua história. Sabe por quê? Porque Ele está esperando de vir de você. É a verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, queridos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, com as pedras vivas, sois edificados. Eu e você fomos edificados como casa espiritual, como sacerdote. Deus está dizendo: olha, tirou o poder e a autoridade. Agora use esse poder e essa autoridade. Nós muitas vezes somos omissos. Ficamos só olhando as dificuldades, as lutas, e não tomamos posse da palavra e nem reivindicamos o que está escrito. Porque uma coisa é orar com as minhas palavras, e outra coisa é orar: Senhor, está escrito na tua palavra, diz. Aí eu estou dizendo: Senhor, a tua palavra diz que antes que houvesse dia tu já existia.
e que tu sabe minha necessidade. Agora, eu estou orando conforme a tua palavra. Se em meu nome pedires alguma coisa, recebereis. Não está escrito. Ele é filho do homem para quem minta nem se arrependa. Não é isso que ele diz a tua palavra? Glória a Deus. Esta é a vitória que Deus tem para mim e para você. Amém. Glória a Deus. É ser adorador. Glória a Deus. Então adore sem reserva, Deus. A Bíblia diz, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo escolhido, aleluia, a quem nomeeis, aleluia, as grandezas daquele que vos chama das trevas para a sua verdadeira luz. Aleluia. Que isso aqui é maravilhoso. Deus me faz reviver momentos maravilhosos quando eu acredito na sua palavra. Ele traz a existência, coisa não existe como já existisse. Ele está lembrando aqui as suas promessas, querido. Ele disse que nós temos que ter cuidado com esse povo aí. Se você observar capítulo 2, versículo número 40 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, nos traz aqui também algo sobrenatural, que é exatamente sobre o cuidado de Deus e o cuidado que Ele tem conosco, primordial para que eu e você não venha a se perder. Pode ler aí a tua palavra, está aí nas tuas mãos a Bíblia Sagrada, versículo 40. Aleluia. Com muitas outras palavras testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Sabe o que é que o mundo quer fazer comigo e com você? Que você deixe os caminhos do Senhor, que você não adore, que você não receba as dádivas de Deus. Ele quer calar os meus e teus sonhos. Foi assim na vida de José, queridos. Tentaram acabar com o sonho de José, mas o Senhor que estava com José está comigo e está com você nesta noite, dizendo para você: você é adorador, e adorador vai ver as coisas acontecerem, porque quando nós adoramos o Pai em espírito e verdade, o Senhor, Ele se agrada do nosso louvor para você. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.